Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, em mais um episódio, nós vamos debater sobre o fim da hegemonia da seleção alemã, galera? Foi decretado oficialmente o fim da geração do 7-1. Não sei se a gente ri ou chora pelo bem do futebol, enfim. Bom, galera, é o fim de uma era da seleção alemã. Nós vamos debater aqui o fim de uma era dessa geração vitoriosa da seleção da Alemanha, que começou lá em 2006, 2000, 2002, 2006 e terminou em 2014 com a conquista da Copa do Mundo e terminou de forma melancólica com a eliminação da Alemanha na UEFA Euro de 2020, 2021 no caso, que está sendo disputado em 2021 porque todos nós sabemos por conta da pandemia. E também, galera, nós vamos falar no final do episódio, mas para o final dessa contratação de impacto aí, reforçando o sistema defensivo do PSG, que chega como a principal contratação do time francês na temporada. É claro que eu estou falando da contratação do PSG, do Sérgio Ramos, pelo PSG, esse excelente defensor, esse excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros do futebol mundial, que vai defender as cores do time francês na próxima temporada. Bom, Pablo, antes de nós começarmos aqui a destrinchar toda essa crise, esse momento pela qual a Alemanha está passando, tentar entender e analisar essa geração vitoriosa, esse ciclo que terminou de maneira melancólica da seleção alemã, eu vou passar pelos números da seleção da Alemanha aqui, nessa Eurocopa, que foi, de certa forma, mais um vexame que a Alemanha acumulou. Vem acumulando vexames após vexame, acumulou um vexame de ter sido eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo, foi eliminada pela Coreia do Sul, foi uma coisa assim absurda, perdeu de 2-0 e agora acumulou mais um vexame, passou mais uma vergonha, sendo eliminada nas oitavas de final. Não sei se é a vergonha ser eliminado pela Inglaterra, mas se bem que como a Inglaterra não ganha nada faz tempo, eu acho que é uma vergonha também ser eliminado pela Inglaterra, enfim. E os números da Alemanha exemplificam essa vergonha, esse vexame na Eurocopa, sendo que a Alemanha era tida como uma das principais favoritas para a conquista do título europeu. A Alemanha disputou 4 jogos na competição europeia, sendo que ganhou somente uma vez, de 4-2 de Portugal. Teve um empate, que foi 2-2 contra a Hungria, suou para empatar com a Hungria, e teve 2 derrotas. Perdeu para a França, que eu acho que já era meio lógico que a França era a favorita do grupo, e perdeu para a Inglaterra nas oitavas de final, que concretizou o fim da passagem da Alemanha na Eurocopa. Então, Pablo, e só um adendo também importante, a Alemanha terminou a Eurocopa com 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Então, Pablo, são números assim muito ruins para essa seleção da Alemanha, para esse fim de geração da seleção alemã, geração de Kroos, Mats Hummels, Jeremy Boateng, que não estava nessa Eurocopa, geração de Neuer, Thomas Müller, Philipp Lahm lá atrás, que se aposentou, Joachim Löw, que saiu do cargo da seleção da Alemanha. Então, a Alemanha está passando por uma verdadeira crise, está passando por um processo de reformulação, de reestruturação, que que começou lá atrás com uma Alemanha muito vitoriosa lá em 2006, quando disputou a Copa do Mundo em casa, e em 2014 acabou por ser campeão mundial. E eu já abro, Pablo, fazendo a primeira pergunta aqui para a gente poder debater. Essa geração da seleção da Alemanha, como eu falei, de Neuer, Müller, Kroos, Philipp Lahm, entre outros, Schweinsteiger, foi a geração mais vitoriosa da seleção alemã, que culminou com a conquista da Copa do Mundo em 2014? Com certeza, cara. Essa geração foi uma reformulação de 2002 para cá. Em 2006 já estava começando essa geração, essa reformulação. Aí durante essa geração, lá para 2010, já mesclou já com a geração que já estava iniciando. Então já mesclou aquela geração do Schweinsteiger com a geração do Philipp Lahm, mais a geração do Royce, com a geração do Götze e por aí vai, com a geração do Neuer também. Então eles conseguiram mesclar aí 3 gerações que tinham bons jogadores e alguns eram craques também. E em 2014 eles se consagraram porque o técnico, que era né, o Löw na época, ainda né, até o momento, vai ser demitido ainda, eu acho. E ele tinha uma visão nova daquele futebol
que estava surgindo. Então, eu acho que isso culminou aí com o ápice da Alemanha, chegando ao título em 2014. A Alemanha atropelou qualquer seleção por que passou. Só a final, que foi um pouco mais disputada mesmo. E eu digo atropelou não porque fez 7-1 no Brasil. Brasil que o diga, né, cara? Brasil que o diga. Eu digo atropelou não porque meteu 7-1 no Brasil, e sim pelo nível de futebol apresentado, que estava muito à frente aí das outras seleções, sem comparação. Em questão da Alemanha, cara, é normal essa queda, porque são 3 gerações para ter ganho a Copa de 2014. Foram 3 gerações ali meio que juntas, né? O final ali da geração do Schweinsteiger, o meio ali, que era a geração do Philipp Lahm, e o começo ali da geração do Marcus Reus e tal. E agora a geração do Marcos Reus já está indo para o final. Muitos jogadores, eu acho que se aposentaram da seleção. O Toni Kroos, por exemplo, se aposentando ali da seleção. E agora vem uma nova geração, que é a geração do Goretzka, a geração do Sané, a geração do Werner. Essa geração que está vindo. E o grande erro da Alemanha é o erro que a maioria das gerações cometem. Porque a gente sabe que os técnicos que estão na seleção não é que os caras são ruins, mas é porque nenhum técnico de nível mundial quer ficar na seleção. E não é porque a seleção tem um time ruim, não é porque ser técnico de seleção é ruim, é porque não tem jogo. Assim, a gente reclama da quantidade de jogos que a seleção faz, mas é uma quantidade grande para os jogadores. Agora, para quem é técnico, o cara joga, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses... Então o cara tem que ficar acompanhando o futebol como se fosse, sei lá, um olheiro. Ele vai ter que ir estadialista. E o cara que é o técnico de clube, ele tem todo o cronograma ali do clube, né? De manhã, vai dar o treino, vai viajar, vai fazer... O cara tá envolvido com o futebol ali 24 horas por dia e 7 dias por semana. E quando você vai para a seleção, não é que você, lógico, não vai estar envolvido com futebol, mas você tem um período maior aí, de um tempo para outro, e quando os jogadores se encontram, nem sempre você vai poder convocar os jogadores que foi convocado da última convocação, por lesão, por liberação de clube, por uma situação, por enormes situações que você não sabe assim que pode acontecer. Geralmente você consegue, mas nem sempre você consegue botar o grupo todo unido. Tem jogadores que estão no auge, outros que já estão ali jogando mal, então você não tem 100% assim dos jogadores juntos, e os treinos que você dá são treinos que os jogadores ali vão pegar, e depois, quando a seleção se encontrar de novo, você vai continuar daquele treino lá que você já tinha dado, sei lá, 3, 6 meses antes. Então é uma situação muito difícil para quem é técnico de seleção, no sentido de continuidade de trabalho e entrosamento, né? Então, o Joachim Löw aí demorou um tempo para formar essa seleção, formou, e o ápice foi ganhar a Copa do Mundo. E o erro da seleção que eu digo é manter o técnico, porque para mim técnico de seleção tem que ser, como é que eu posso dizer, periodicamente, tá ligado? Cíclico. Porque você contratou o Löw, ele ganhou, beleza, mano, vou contratar um técnico agora com uma ideia nova, porque vai vir uma nova geração aí. Então, um técnico que esteja mais com as ideias fluidas e tal. E é geralmente o que acontece, porque dificilmente a gente vê técnicos que ganham Copa do Mundo repetitivamente, né? Então, porque é difícil, porque cada geração, cada Copa é de 4 em 4 anos. Então, aí são quantos anos aí de gerações que estão surgindo, jogador que já estava, e futebol muda, o jeito de jogar, estilo. Então acho que com o técnico também tem que mudar, porque o cara tem que se reinventar. Concordo com tudo que você disse. Depois a gente vai entrar, você tocou nesse assunto do Joachim Löw, que ele tinha que ter sido trocado, não tinha que ter sido mantido após a conquista da Copa de 2014. A gente vai falar um pouco mais dele, até porque ele ficou 15 anos na seleção da Alemanha, é tempo demais. A gente vai discutir se foi muito tempo ou pouco tempo, mas agora falando um pouco dessa, já que a pergunta que a gente está abrangendo, a pergunta que a gente está debatendo sobre a geração mais vitoriosa da seleção alemã, sim, é a geração mais vitoriosa que culminou no título mais importante com uma seleção mundial, assim, uma seleção que disputa o futebol de alto nível, pode almejar, pode conquistar, que é a Copa do Mundo. Então é uma geração vitoriosa, não dá para dizer que não é.
vitoriosa porque ganhou a Copa do Mundo do jeito que ganhou no Brasil, metendo 7-1 e ganhando assim de seleções importantes, com assim amplo, não diria uma ampla vantagem só em cima do Brasil, assim, ganhando assim bem, muito bem, jogando futebol de alto nível, muito melhor que seus adversários, muitas das vezes botando os seus adversários na roda. Aquela final foi até assim equilibrada, como você falou, a Argentina perdeu muitos gols, mas no final deu a Alemanha, deu assim justo, um vencedor justo pela Copa do Mundo. A gente não podia ver também só a final que a Alemanha fez, a gente tinha que ver o todo. E realmente, na Copa do Mundo toda, a Alemanha foi bem melhor e merecia aquele título de campeão do mundo. Então, foi uma geração muito vitoriosa. Assim, a gente que acompanha futebol, gosta de futebol, assim, a gente sente orgulho porque viu lá no início aquela Alemanha assim, nascer, passar por 3 gerações, como você falou, e culminar na conquista da Copa do Mundo. A gente viu ao vivo essas 3 gerações, essa mesclagem dessas gerações com jogadores importantíssimos, tanto nos seus clubes quanto na seleção, ganharem uma Copa do Mundo, e a gente vê ao vivo essa seleção sofrendo essa metamorfose, jogadores quebrando marcas na Copa do Mundo, como foi o Klose, o maior artilheiro de Copas do Mundo, Toni Kroos jogando muita bola, Schweinsteiger, geração Schweinsteiger, Khedira, Hummels, Boateng, Neuer, seleção assim fantástica, o Philipp Lahm, então Podolski, foi assim uma seleção fantástica. Não foi a primeira geração assim que foi vitoriosa. A Alemanha teve gerações vitoriosas lá atrás que conquistaram a Copa do Mundo, que foi a geração do Beckenbauer, foi a geração do Ruud Voller, Lothar Matthaus lá atrás, não ganharam a Copa do Mundo, mas foi uma geração assim muito boa também. Mas essa se caracterizou por ter jogadores excelentes, muito bons em todas as posições da seleção, e inclusive ganhar títulos importantes, que foi o caso da Copa do Mundo. Então foi sim a geração mais vitoriosa da seleção da Alemanha, sem sombra de dúvidas, por conta de unir esses 2 fatores: jogadores bons em todas as posições, praticamente, do gol ao ataque, ao centroavante, aos laterais, meio campo, tudo, e também com a conquista de títulos, principalmente nas categorias de base, que isso ajuda principalmente a subir os garotos e tal, para a categoria de cima. E a gente já está até vendo, depois a gente vai falar mais sobre essa nova geração que está surgindo. A gente vai abranger aqui e falar mais dessa geração que chegou ao fim, desses jogadores que estão se aposentando da seleção, mas também falar um pouco dessa geração que está surgindo, está sendo mesclada, que o Joachim Löw até tentou fazer isso um pouco nessa Eurocopa, mas não deu muito certo, porque isso exige muito tempo, e ele também já estava desgastado lá, muito tempo, já estava com as ideias digamos, podemos dizer assim, vencida, já não tinha mais nada o que demonstrar assim, em termos de futebol, de padrão de jogo, estilo de jogo para a seleção, e estava tentando mesclar os garotos como o Gnabry, o Kimmich, que joga muita bola, Kai Havertz, Timo Werner, Goretzka, Sané. Então toda essa galera vai vir agora, Ter Stegen, provavelmente substituto do Neuer. Então toda essa Schürrle na zaga, toda essa galera vai ser a próxima geração da Alemanha, que com certeza, com um técnico agora à frente da seleção alemã, que vai ser o Hans Flick, que o Joachim Löw saiu, já estava previsto isso, que ele iria sair caso a Alemanha fosse eliminada antes de chegar a uma possível final, ou até mesmo já estava previsto que se acabasse a Eurocopa, o Joachim Löw sair, ele não prosseguiria no comando técnico da seleção da Alemanha até a Copa do Mundo. Então o Hans Flick foi contratado, vai ser contratado, vai assumir aí em pouco tempo, em questão de dias aí, para tentar formar essa seleção até a Copa do Mundo, porque ele tem uma boa geração em mãos, que a gente sabe como funciona o modelo de revelar jogadores da seleção alemã. Começa lá nas categorias de base dos clubes, tem todo um processo, coisa que aqui no Brasil não funciona desse jeito, que deixa muito a desejar, e a gente sabe que na Alemanha funciona muito bem. Por isso que geração após geração a Alemanha tem jogadores muito bons, e toda geração vai ser vitoriosa? Às vezes não é possível, às vezes sim, às vezes não, mas a Alemanha é tida como tem sempre as gerações muito boas, gerações que deixam os jogadores com legado para a seleção, jogadores muito bons. E essa nova geração que está surgindo com esses jogadores que eu falei, como Werner, Havertz, entre outros, é uma geração que está se demonstrando muito promissora. Agora resta o Hans Flick saber lidar com esses garotos e não queimar esses garotos aí, e tentar formular, reestruturar. A Alemanha precisa de uma reestruturação, mais do que uma reformulação.
mais do que uma renovação. A Alemanha precisa de uma reestruturação por completa, seja do estilo de jogo, padrão de jogo, o jeito que vai jogar, e com certeza eu acho que agora está em boas mãos, que o Hans Flick é um excelente treinador. A gente viu isso com o Bayern de Munique, que ele ganhou a tríplice coroa, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões, e tem tudo para a Alemanha, infelizmente, para a gente vir com força total aí para os próximos anos, para as próximas temporadas aí de disputa de seleções. Eu concordo contigo, eu só acho que assim, o Hans Flick é um ótimo técnico, lógico. Como sempre, tem a base do Bayern ali na seleção, né? Como sempre. Mas ele é um ótimo técnico, mas para a próxima Copa eu acho que eles vão vir como... Vai ser tipo a Itália agora na Eurocopa. Não, sim, mas olha só, não estou dizendo que já é para essa próxima Copa, até porque esse processo todo demora. Quando no comando do Hans Flick, que ele deve ficar por bastante tempo, sei lá, para a Copa de, 2028, não é isso? 2022? Não, 2026. 2026, isso. 2026, aí sim, eu acho que já seria uma Alemanha bem entrosada, com essa galera aí toda já maturada certinho, com o Hans Flick no comando, entendeu? Não, sim, eu concordo, mas tem uma grande chance da Alemanha ir muito bem na próxima Copa também, tem uma geração muito boa, só que se fosse para apostar as fichas, eu acho que ninguém apostaria as fichas na Alemanha. Talvez você apostaria aí se você levasse muita fé no trabalho do Hans Flick, porque a seleção é muito boa, ele é um bom técnico, obviamente, e tem tudo aí para a seleção dar frutos aí no futuro, e talvez possa ser o que a França é hoje em dia. O problema é que a França tem craque, porque o Pogba é craque, o Kanté é craque, o Mbappé é craque. Então eles têm craque, tá ligado? Eles têm craque de bola, jogadores que resolvem. Então, assim... A Eurocopa deixou a desejar, mas beleza. Cara, mas aí isso é vários quesitos. Tem técnico também, tá ligado? A seleção deu mole, tá vencendo de 3-1, se eu não me engano, deixaram empatar pra 3-3. Teve erro no gol, enfim, o pênalti que o Mbappé perdeu. Então é vários quesitos. Eles podiam ter vencido, era a grande favorita, não venceu, agora é pensar no futuro. Então é isso, mas voltando aqui, é isso, a seleção da Alemanha é uma geração muito boa. Não vai ter grandes traumas, igual outras seleções tiveram. O próprio Brasil mesmo teve muito trauma aí depois da geração de 2006. O Brasil não teve uma geração tão boa. Agora tá surgindo jogadores muito bons aí do Brasil. A safra que o Flamengo conseguiu mandar lá para fora, o São Paulo e o Santos. Então são safras aí muito boas de jogadores. E só que nenhum craque, assim, para ajudar o Neymar, ou então perto do nível do Neymar. Mas é uma seleção que tem evoluído bastante. Mas a seleção da Alemanha, apesar também de não ter craque, tem bons jogadores em todas as posições. E como a gente sabe que lá na Europa o jogo sempre foi muito mais tático, muito mais coletivo, pode ser que isso favoreça a Alemanha. Tanto é que na seleção de 2014, qual era o cracaço que tinha na Alemanha? Não tinha. Era mais uma seleção coletiva, em conjunto, né? Exatamente, não tinha nenhum cracaço. Então, o Neuer, pra mim o craque era o Neuer, cara. Sim, cara, mas assim, é o Neuer, mas, pô, se tem uma boa defesa bem prostrada, o Neuer não vai brilhar tanto, tá ligado? Verdade. Ele não vai precisar. Eu tô entendendo, não tinha um cara assim que poderia decidir, era mais... Não tinha o Neymar, não tinha o Cristiano Ronaldo, não tinha o Messi, tá ligado? Não tinha. Não tinha nem jogadores a nível, sei lá, de Pogba, Kanté e Mbappé. Mas foi uma seleção que ganhou porque jogou o melhor futebol coletivo pra frente, encantou todo mundo, e foi isso, ganhou, cara. Então, acho que não vai ter grandes traumas aí essa nova geração da Alemanha, apesar das eliminações aí que tiveram. Então. Você até estava falando do Joachim Löw ter contínuo, e eu acredito que essas duas perguntas que nós vamos entrar agora, esses dois fatores estão atrelados. Uma pergunta está atrelada na outra. O que será que explica essa queda de produção dessa geração que veio lá da Copa de 2014, podemos dizer, até mesmo da Copa de 2006, com esses nomes aí, Neuer, Philipp Lahm, que se aposentou lá atrás, Toni Kroos, que já disse que vai se aposentar da seleção. O que explica
essa queda de produção dessa geração aí que terminou o seu ciclo oficialmente com a eliminação na Eurocopa. Eu quero frisar isso, galera, porque a verdade é essa. Jogadores assim, a maioria desses jogadores vão se despediram da seleção, e essa galera nova aí que eu citei anteriormente tá aí como vai assumir a bucha, digamos assim. Subiu aí. Foram promovidos, no caso. Então, Pablo, o que explica essa queda de produção principalmente desses jogadores, dessa geração antiga da Alemanha? Será que foi por conta do Joachim Löw, que ficou 15 anos? Aí já entra outra pergunta. Será que foi porque o Joachim Löw ficou 15 anos e ele acabou ficando desgastado na seleção da Alemanha, teve um desgaste com os jogadores, já não sabia mais gerenciar o vestiário, já não sabia mais como gerir o time em campo, fazer substituições, o esquema de jogo ficou ultrapassado? O que será que aconteceu para essa seleção da Alemanha ter caído de produção e principalmente ter feito vexame atrás de vexame? Foi eliminada na Copa do Mundo de 2018 na fase de grupos e teve outro vexame, tendo sido eliminada agora na Eurocopa nas oitavas de final, sendo que ela era uma das favoritas, mesmo a gente sabendo que ela estava num processo de reformulação. Foi a continuidade do trabalho, cara. O cara não conseguiu manter. E isso é normal. Um time campeão diminuir o ritmo de conquista porque os jogadores estão ficando mais velhos, as ideias são outras, tem que reformular, tem que mesclar jogadores jovens com jogadores mais antigos. Às vezes o técnico não consegue fazer isso. O cara já tá lá há 15 anos, acho que já deu, para mim, como eu já falei, tinha que ser uma passagem cíclica para renovar, cara. É muito tempo também. Para o cara conseguir ali dar ideias ali de outras formas, de jogadores que estão surgindo agora, que tem outras características de jogo, da evolução do futebol. Então, acho que foi mais ou menos isso. E eu não estou nem dizendo que se ele continuasse, a geração da Alemanha não podia ter sucesso. É lógico que podia ter sucesso, mas é uma coisa mais difícil. Como a gente já sabe que era uma geração muito forte, ganhou uma Copa do Mundo, sempre vai ficar aquele fantasma lá atrás, em cima do cara. Então, assim, por isso que quando você troca, você joga por terra toda essa expectativa, toda essa pressão, porque você sabe que o técnico que vai assumir é um técnico que está assumindo para fazer uma reformulação, para trabalhar com jovens, para fazer essa mesclagem, para dar uma nova identidade. E isso a gente vai ver com o tempo, até a próxima Copa, se o técnico não for demitido antes, né? Caso o trabalho dê muito errado, que eu acho difícil, até porque não é uma coisa muito praticada na Europa, né? Eles tentam fazer o trabalho até o final do ciclo. Eu acredito também que, como a gente falou, você falou agora, é muito tempo. O Joachim Löw permanecer numa seleção durante 15 anos é muito tempo. Após a final da Copa do Mundo, ele ter ganho a Copa do Mundo, beleza, poderia ficar por mais uma Copa e tal, mas ali encerrava ali, terminava um ciclo, tentava reformular o mais perto possível, que com certeza alguns jogadores iriam sair, é normal, final de ciclo, assim, tem toda uma preparação, os jogadores tem aquele momento de transição, o fim de uma geração, o início de outra, já começa a mesclagem entre os jogadores, que é o que o Joachim Löw estava tentando começar a fazer, mas eu acho que ele ficou tempo demais, como eu falei, as ideias ficaram desgastadas, eu acho que o gerenciamento do grupo não era mais o mesmo, de repente ficou desgastado. O padrão de jogo dele, o estilo de jogo que ele tentava implementar ficou, de certa forma, podendo ficar ultrapassado. De repente não estava conseguindo saber lidar com os jovens jogadores, como Havertz, Timo Werner, Gnabry, essa galera aí. Então o principal fator para mim é que ele ficou o tempo demais. A verdade é essa. E para mim é o principal fator que explica essa queda de produção na Alemanha também, o Joachim Löw ter ficado tempo demais, e isso pode ter desgastado principalmente o sistema de jogo e o modo como ele jogava, o futebol que ele praticava. Pode ter ficado ultrapassado, ao meu ver, ficou ultrapassado sim, que todo mundo já sabia como a Alemanha jogava, e principalmente outro fator que explica essa queda de produção da Alemanha, como você falou, Pablo, você definiu bem, os jogadores vão ficando velhos, não vão jogando mais da mesma forma, outros jogadores vão surgindo, e para substituir esses jogadores leva um certo tempo, e o processo de reformulação, de renovação dos jogadores é complicado. Tentar fazer essa mescla no meio de competições importantes é necessário, principalmente é preciso fazer isso, porque o futebol vive de geração em geração,
como eu falei, existem gerações vitoriosas e gerações que não são vitoriosas, mas deixam um legado, como essa geração da Alemanha que chegou ao fim, deixou um legado assim absurdo, com conquista de Copa do Mundo e jogadores excelentes, mas o que explica essa queda de produção é o desgaste desses jogadores, alguns saindo da seleção, como o Toni Kroos, que já anunciou aposentadoria da seleção da Alemanha, o Hummels saiu, o Boateng saindo, o Neuer eu acredito que vai ficar mais um pouco, mas em breve vai sair também, dando a vaga para o Ter Stegen, Schweinsteiger saiu lá atrás, Philipp Lahm, e o que explica é basicamente isso, a junção desses dois fatores. Joachim Löw ficou tempo demais desgastando a sua imagem, principalmente seu estilo de jogo, a forma do seu futebol jogado na seleção da Alemanha, e os principais jogadores estando velhos, não apresentando mais futebol que consagrar esses jogadores, não saberem mais serem utilizados no sistema de jogo que o Joachim Löw estava propondo para esses jogadores serem utilizados, os jogadores não estavam conseguindo mais compreender a palavra do técnico, então é um conjunto de fatores que contribuíram para toda essa queda de produção da Alemanha, desnecessário. Esses vexames que a Alemanha sofreu, principalmente na Copa de 2018, sendo eliminado pela Coreia do Sul na fase de grupos, e agora na Eurocopa ficou evidenciado que a Alemanha precisa de um processo de reformulação, está em um processo de reconstrução, porque a Alemanha está em frangalhos, e ficou evidenciado principalmente que foi o final de geração, o final de um ciclo assim que terminou de maneira melancólica, sendo eliminado pela Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa. Eu estou toquei nesses nomes como Toni Kroos, Müller, Hummels. Será que a Alemanha vai conseguir ter peças de reposição à altura desses jogadores que deixaram um legado para toda uma geração, toda uma seleção que foram jogadores campeões do mundo? Eu acho que sim, cara. Na questão do Neuer tem o Ter Stegen, na questão do Kroos é óbvio que assim, eles jogam ali no mesmo setor do campo, são características diferentes, mas tem o Goretzka. Eu acho que o Goretzka, sei lá, só não pega tão bem na bola assim quanto o Toni Kroos, né? Que o grande quesito dele é o passe e a bola parada. Só que joga ali na mesma faixa de campo, então pode ser ali que ele ocupe essa posição ali do Toni Kroos, no sentido de tamanho ali na seleção e tal, de líder. E é isso. Eu acho que, assim, não sei se é altura ou não, mas são bons jogadores ali para entrar no lugar desses jogadores. Eu acho que a Alemanha não tá muito preocupada com isso, não. Eles estão bem servidos. Eu acho que a grande preocupação da Alemanha mesmo é o técnico que faça essa geração aí e essa renovação florescer. Então, mas será que, já aproveitando, entrando numa outra pergunta aqui, para a gente poder debater, aproveitando que se você deu esse gancho aí de o técnico conseguir fazer essa seleção jogar, será que o Hans Flick era mesmo o melhor nome para comandar essa seleção? Ou a Alemanha podia ter tentado outro técnico, o que estava fazendo sucesso na Alemanha, como o Marco Rose, que acertou com o Borussia Dortmund, o Julian Nagelsmann, apesar de ser novo, ou até mesmo tentar investir no Klopp, apesar de ser muito difícil. Será que o Hans Flick era mesmo o melhor nome para comandar a seleção? Dentre os alemães é o melhor nome, cara, porque tá todo mundo empregado. Exatamente. Então, tipo assim, o técnico foi campeão de tudo na temporada retrasada. Então, digo assim, é o melhor nome. Literalmente é o melhor nome. Sem contar, desculpa te interromper, que ele era auxiliar do Joachim Löw, então ele conhece meio que essa vivência de seleção, né? Exatamente. Então, é o melhor nome. Não é que eles não quisessem ter um Klopp, sei lá, o Nagelsmann, que agora foi pro Bayern. Só que o cara já estava saindo do Bayern, foi campeão de tudo na temporada retrasada, então assim, não tem do que reclamar, tá? E hoje em dia a gente pode dizer aí que os melhores técnicos do mundo são os alemães, então tá bem servido. Com certeza, a gente conta nos dedos dos técnicos alemães que são muito bons. O Thomas Tuchel, Hans Flick, que ganhou tudo. Thomas Tuchel, o atual campeão europeu. Julian Nagelsmann fez um belo trabalho, foi para o Bayern de Munique. Marco Rose, um excelente trabalho no Borussia Mönchengladbach, que agora vai assumir o meu Borussia. Enfim, os técnicos alemães, o Klopp principalmente, que eu acho que é o principal nome que está figurando aí junto com o Thomas Tuchel no cenário europeu. Hoje está em baixa, mas é o principal nome que figura aí, um dos mais famosos,
nomes alemães assim do mercado de treinadores. Então, assim, os alemães, com certeza, em termos de treinadores, a Alemanha está muito bem servida. Eu acho que o Hans Flick, sim, era o melhor nome, como você descreveu, sim, até porque todos os outros estavam empregados e não iriam assumir a seleção. Dizer que não iriam assumir, eu posso estar exagerando, porque a seleção nacional todo mundo quer assumir. Agora, por conta desse fator que você falou, não tem muitos jogos, a seleção e tal, todos esses outros fatores estão envolvidos nisso. E o Hans Flick era a melhor opção, porque a seleção alemã lá, a federação, viu que era o treinador que ganhou tudo no Bayern de Munique, estava saindo, terminou o seu contrato, enquanto os outros estavam empregados. Então, uniu útil ao agradável. E Hans Flick é um excelente treinador, a gente viu isso, e pelo futebol que foi praticado, o futebol que ele praticou no Bayern de Munique, então tem tudo para capitanear essa Alemanha, nova Alemanha aí, com essa nova geração em mãos para fazer um bom trabalho e quem sabe, sem pressão nenhuma, disputar uma Copa do Mundo para 2026, essa nova geração da Alemanha está maturada com esse Hans Flick bastante experiente aí à frente da seleção da Alemanha. Bom, Pablo, encerramos o assunto aqui da Alemanha, falamos bem aí desse processo de reconstrução, de reformulação, de renovação que a Alemanha está vivenciando, está um verdadeiro caos, de jeito que eles são organizados, eles vão dar a volta por cima, chegar, digamos assim, nas cabeças na Copa do Mundo, sem sombra de dúvidas. Agora, Pablo, vamos falar do Sérgio Ramos, um assunto aí que mexeu com o mundo do futebol, com o mercado de transferências do mundo do futebol, principalmente na última semana. Será que foi a melhor contratação do PSG, Pablo, na temporada? Lembrando, galera, que ainda não está certo, mas quase tudo certo, quase fechando, e só falta o Sérgio Ramos fazer os exames médicos e ser anunciado pelo PSG. Lembrando que o PSG não anunciou ainda a contratação do Sérgio Ramos. E com certeza, galera, de fazer um merchanzinho básico aqui, vocês vão conferir no Mercado Futecast, que eu vou trazer para vocês, a gente vai trazer para vocês a contratação do Sérgio Ramos. Vocês não perdem por esperar. Então, Pablo, foi a melhor contratação do PSG na temporada para fazer a dupla ali no sistema de defesa, no sistema de zaga ali com o Marquinhos? Eu acho que sim, né, cara? É para consertar a burrice de não ter renovado com o Thiago Silva, que na temporada seguinte ganhou a Champions e o PSG ficou chupando o dedo. Então, foi a melhor contratação no momento. A gente tem que ressaltar também que o PSG pegou o Hinaldo, Sérgio Ramos, Hakimi e o Donnarumma. Eu diria que o Sérgio Ramos foi a melhor, mas em questão, acho que de importância, assim, pelo que o PSG precisava, eu acho que o que melhorou demais mesmo foi o quesito goleiro, né? Assim, agora, literalmente, o PSG tem um goleiro. A gente pega desde as temporadas aí que tinha o Ibrahimovic, passaram bons goleiros ali, beleza. O Donnarumma, o cara é o goleiro. Não tô falando nem que a gente tá vendo aí na Eurocopa, né? Exatamente. Não tô falando nem que o Navas seja ruim. E com essa zaga, Marquinhos e Sérgio Ramos, agora eles pegaram o Hakimi, lateral direito. Só falta agora um lateral esquerdo para completar o time titular. Exatamente. Porque ali no meio-campo já tem o Hinaldo, Verratti. Tem o Paredes também, né? Mas mano, simplesmente um timaço. E assim, não tem nem como você falar de o PSG vai acabar com o futebol. Todo mundo vem de graça, irmão. Tem noção disso? O cara só assinou oportunidade de mercado, cara. Exatamente, oportunidade de mercado. E dizem aí que ainda tentam ainda, né? Cristiano Ronaldo, tem o Messi também. Isso eu acho difícil, mas nunca se sabe, né? Exatamente. O PSG aí parece que tá vindo para essa temporada aí. Então, vai ser um prazer odiar o PSG na próxima temporada. Será um prazer. Ser um deleite torcer aí contra o PSG na próxima temporada. Assim, a verdade é que eu nunca liguei pro PSG. A galera ficava, o PSG tá comprando todo mundo. Eu dane-se, irmão. Tá? Jogo no francesão, tá ligado? Caguei muito pro PSG. Eu via mesmo os jogos do PSG só porque o Neymar tava lá, cara. Eu vi os jogos do Neymar e depois eu comecei a acompanhar os jogos do Leão. Do Mbappé também, né? E comecei a acompanhar. Aí eu vi alguns jogos do Mônaco, né? Na época que o Mbappé tava surgindo, que foi a época que ele ganhou o campeonato francês. Mas agora tu vai ver o francesão por causa do Gerson, né? Pode admitir isso. Não, eu já tava vendo alguns jogos do Lyon também por causa do Paquetá, e agora vou ver os jogos do
do Marcelo por causa do Gerson. Então, Aí, vai ficar bom o campeonato francês. Já tava vendo os jogos dessas 3 equipes, mas é bem esporadicamente, tá ligado? Porque é triste ver o campeonato. Com todo respeito. É um campeonato muito... A gente fala do campeonato brasileiro, mas é um campeonato fraco, hein? É um campeonato bem fraco. O PSG tá montando esse time, logicamente pensando na Champions, obviamente. Mas é aquilo, né, cara? Os outros times estão jogando campeonatos mais fortes. Então, a questão do PSG vai depender aí do técnico, porque não vai ser fácil. A gente pega, por exemplo, aí os galácticos aí do Real Madrid que não deram certo e... Enfim, isso daí... Eles não chegam perto dos galácticos, né, em questão de nomes, mas... É difícil comandar todo esse ego, ainda mais agora, no tempo que a gente vive agora de rede social, caramba, etc, né, mídia, enfim, então vai ter que ser um técnico parrudo aí. Havia um boatos que o Pochettino tava pedindo pra ir embora, acho que isso é mentira, né, mas vai ser isso, cara, vamos ver aí como é que o técnico vai lidar com isso. O ego do Neymar também. Não, eu também não sei se o Pochettino, tu falou do Pochettino, não sei se o Pochettino também tem essas costas quentes todas aí pra segurar essa galera toda, não, cara. Ó, o Tuchel não teve. O Naemery também não teve. Então... Pô, imagina essa galera. Sérgio Ramos, Donnarumma, Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria, essa galera... precisa de um treinador assinatura, tipo Ancelotti, cara. É um cara que conseguiria segurar essa galera aí, entendeu? É um cara grande, cara. Ancelotti. Um cara grande. O Conte, cara. O Conte saiu da Inter de Milão. Exatamente, podia ser o Conte. Só que o Conte tem aquela parada de que ele não leva... Ele ia bater de frente com o Neymar, com o Mbappé, com o Sérgio Ramos. Com certeza. Mas seria um nome que seria respeitado. Poderia ter atritos e tal, mas seria um nome respeitado. Sim. Exatamente. O Pochettino não tem essa grandeza toda pra gerenciar um grupo de jogadores desses. Cara, o Pochettino, antes de ir pro PSG, eu acho que não ganhou título nenhum, irmão. Não ganhou, cara. Se bobear, essa temporada, eles ganharam Copa? Não, o PSG perdeu o título francês, cara. Eu acho que só ganhou Copa, se eu não me engano. Não, o título francês obviamente perdeu pro Lille. Eu tô falando o Copa, porque se eles não ganharam Copa, acho que não. Se eles não ganharam nenhuma Copa da França, o Pochettino não tem um título na carreira ainda. tem mais essa ainda, tá ligado? O Pochettino realmente eu acho que ele não tem essa grandeza toda, porque para assumir um grupo de jogadores desse tamanho. Cara, eu acho que Não, ganhou. O Pochettino ganhou. Ele tem um título. Na temporada 2000, dê uma olhada aqui, 2020 e 2021 ele ganhou a Copa da França. Então, pelo menos uma Copa ele tem no currículo. A Copa da França não é lá essas coisas, mas é o campeonato que ele tá disputando. Então, enfim, tem um títulozinho ali. E é o único campeonato, eu acho, né, que é o único campeonato que ele tem na carreira. O campeonato, porque em 5 anos de Tottenham ele não ganhou nada, cara. Chegou na final lá da Champions contra o Liverpool, mas perdeu. Porque o Pochettino também é teimoso, né, cara? Ele cismava em deixar o Lucas na reserva, enfim. Treinador assim Agora, eu não sei agora, mas cismou de bancar o Icardi. Não sei por quê. Cara, é aquilo. Às vezes o cara se enforca com a própria corda. Ele erra por conta dessas decisões duvidosas aí que temporada após temporada prejudica o próprio trabalho dele. Então é complicado. Eu não sei se o Pochettino vai ter essa cancha toda, essas costas todas para assumir um elenco desse, gerenciar um grupo de jogadores. Vai ter que ter respaldo da diretoria. Leonardo não é muito de respaldar ninguém, não. Não, longe disso. A gente ele tá lá ainda, aliás? Tá, Leonardo tá lá. A gente viu aí pelo Tuchel e pelo Thiago Silva, né, cara? Respaldar ninguém, não. Não, longe disso. O Leonardo é um pouco estouradinho lá para um dos diretores lá do PSG. Bom, Pablo, uma última pergunta aqui sobre o assunto do Sérgio Ramos, pra gente encerrar esse episódio. Será que o Sérgio Ramos, já que a gente tá falando do Sérgio Ramos, mas falamos aqui das contratações, porque tá envolvendo o PSG e esse timaço que o PSG tá prometendo para a próxima temporada aí, para disputar da Champions e vem forte para ganhar a Champions League, entre muitas aspas. Será que o Sérgio Ramos, Pablo, não fez a escolha errada? Porque a Premier League não seria melhor, até mesmo uma Itália? Porque dizem as más línguas que ele tinha a proposta do Manchester City, que estava interessado nele, o próprio
Manchester United, a Itália, a Inter de Milão estava interessada nele, o Milan. Será que ele não fez a escolha errada em ter ido para o campeonato francês, lá disputar o campeonato francês? Só vai disputar o campeonato de alto nível, que é a UEFA Champions League, mas foi para um PSG lá que a gente sabe como é que funciona, né? O campeonato francês, Copa da França, não é muito competitivo. Cara, a questão do Sérgio Ramos, ele não tava procurando competitividade, ele queria dinheiro. Falando bem claro aqui. Bem claro é isso. Querer dinheiro e... Porque, assim, o Sérgio Ramos já tá caminhando pra final de carreira. Então, ele foi pro PSG justamente porque ele já ganhou tudo. E não é que ele não quer ser competitivo, mas é onde ele vai ter a panelinha, vai ser competitivo pra cacete, obviamente, porque, pô, olha esse time. Não. E a consequência em decorrência disso, ele ainda vai ganhar dinheiro. Mas olha só, sem querer te cortar, desculpa te cortar. Eu tô falando que o campeonato francês a gente sabe que é fraco tecnicamente, não é competitivo. Sim, cara, mas ele ainda vai ter uma competitividade na Champions, obviamente, porque o time é muito bom. E vai ganhar provavelmente tudo na temporada que vem, porque é o PSG, tá ligado? Então, assim, pra ele, esportivamente, pro PSG, é um título já garantido. Mas será que se você contar francesão e as duas Copas, já tem 3 títulos garantidos. A Champions ele não sabe se vai ganhar. Mas indo pro PSG, pra essa panelinha aí, já tá se não acontecer nenhuma fatalidade, sei lá, de lesão. Cara, é praticamente certo que ele vai ganhar a Liga e as 2 Copas, tá ligado? Mas será que o Olympique de Marseille, com as estratégias kamikaze do Sampaoli, com o Gerson aí, não vai fazer frente, não? É porque é difícil, porque, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, o time pra ganhar o campeonato francês tem que fazer o quê? Vencer pelo menos o PSG e um dos Mônaco. turnos. Não, tem que vencer pelo menos em um dos turnos. Os outros times ficam embolados. Mas porque o PSG, cara, se o PSG quiser... vamos supor que o PSG já fala assim, vou levar a sério o francesão. Tá? O PSG ganha todos os jogos, cara. Vai ter dificuldade contra o Lyon? Vai. Vai ter dificuldade contra o Olympique de Marseille? Vai. Vai ter dificuldade contra o Lille? Vai. Mas se quiser mesmo ganhar, vence. É tipo o Flamengo de 2019. Tá ligado? Se quiser, fica, sei lá, fica não sei quantos jogos lá invicto. Se eles estiverem levando a sério mesmo. A parada é que o PSG não vai fazer isso, porque não vale a pena. Porque eles sabem que eles vão vencer o campeonato e podem se poupar, entre aspas, né? Para os jogos da Champions que vão exigir mais deles, tá ligado? Tanto é que temporada passada o Neymar foi poupado aí de vários jogos aí. É verdade, Se o PSG botar na cabeça que quer ganhar o campeonato francês, levar a sério, como você falou, ganhazinho vai apresentar um pouco de resistência, os Olympique de Marseille, Lyon, Lille, Mônaco, esses times aí que são os mais famosos aí, que podem fazer frente ao PSG, que tem uns times assim mais ajeitados, mas a gente sabe que o PSG é amplamente favorito, tanto nas Copas da França como no Campeonato Francês. E na Champions League a gente sabe que a banda toca um pouco diferente, até porque os outros times jogam, os outros candidatos ao título da Champions jogam campeonatos muito mais fortes do Campeonato Francês, e aí já é outra história. Cabe ao treinador saber montar um time aí. E com certeza a gente sabe que esse PSG vai ser bastante competitivo. E cabe ao Pochettino armar esse PSG para deixar esse PSG competitivo a ponto de ganhar uma Champions League. Que se ele conseguir ganhar a Champions League, com o PSG ele se consagra e mata 2 coelhos com a caixa dada. Consegue um título importante para ele e dá o título importante para o PSG. Então o Pochettino fica marcado na história do clube. É simples assim. Se o Pochettino ganhar a Champions, sei lá, vamos estender uma estátua pra ele. Uma estátua pra ele, Pochettino forever, Pochettino Monami. Pochettino forever. Pô, é estátua, porque o cara vai conseguir dar um título mais importante que o PSG quer na vida toda e vai conseguir o título mais importante da carreira dele, que até agora só conseguiu uma Copa da França. Enfim, agora é esperar, porque... só falando rapidinho do Sérgio Ramos, se ele fez a escolha errada, eu acredito que não, porque se ele fosse para o Manchester City, ele iria ser titular, United, beleza, ele iria jogar em alto nível, porque a gente sabe que o Sérgio Ramos ainda tem, apesar de ter 36 anos, 35 para 36, ele ainda tem muito futebol em alto nível para poder disputar, para exemplificar, para demonstrar dentro de campo, mas você exemplificou bem, Pablo. Foi a questão do dinheiro, ele queria dinheiro, por isso que não deu certo lá a renovação de contrato no Real Madrid. Ele vai para um time assim grande. Na França, o campeonato não é muito competitivo, o nível técnico é baixo,
mas o PSG vai se tornar um time competitivo e a disputar a Champions vai... conhecendo o Sérgio Ramos, gente que a gente conhece, é um cara muito focado, altamente competitivo, altamente vencedor, que vai querer ganhar a Champions e vai motivar esse time do PSG para conquistar esse título tão importante, tão almejado pelo clube francês. Então ele não fez besteira não fez escolha errada não. Eu acho até legal ele ter ido pro PSG, que vai ser legal de acompanhar esse time do PSG. Cabe, resta saber se não houver nenhuma fatalidade, como você definiu bem, se esse time vai vingar. Cabe ao treinador e aos jogadores também se vão se adequar ao estilo de jogo do Pochettino. E a Itália também eu acho que não seria um destino muito provável não, seria mais a Inglaterra, mas o PSG saiu na frente porque deu balão, digamos assim, no Manchester City e no Manchester United, por conta de oferecer mais dinheiro, podemos dizer assim, ao Sérgio Ramos. Agora é esperar ver como é que esse PSG vai se desempenhar, vai ser o desempenho do PSG aí no decorrer da temporada, se realmente ele vai ter chances agora, e tudo indica que sim, de ganhar a tão sonhada Champions League com esse timaço que está montando. Bom, Pablo, encerramos esse episódio, foi muito legal aí comentarmos, analisarmos toda essa situação pela qual vive a seleção da Alemanha, esse final de geração, deixando um legado assim enorme, esses jogadores que estão deixando a seleção da Alemanha, que foram campeões do mundo, e agora esperar como a Alemanha vai se desempenhar na Copa do Mundo, com o Hans Flick capitaneando esse barco, e também o Sérgio Ramos, aí discutimos bastante a saída do Sérgio Ramos para o PSG, e como o PSG vai ser o desempenho do PSG, capitaneado aí pelo Mauricio Pochettino, para ganhar a tão sonhada Champions League. Bom, galera, agora não menos importante, lembrando vocês que nós temos um canal no YouTube também, de mesmo nome aqui do nosso podcast, 433 Footcast. Acompanhe lá, se inscreva no canal e ative sempre o sininho para receber novos vídeos, que nós postamos conteúdos semanais lá, vídeos de curiosidades, sempre abordando o mundo do futebol. E, galera, lembrando vocês que nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. E agora eu deixo esse espaço, Pablo, para a divulgação das nossas redes sociais. Por favor, faça as honras. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. Pablo sempre simples e objetivo. Galera, vocês podem me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e lá no Instagram, @PEDuarte92. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.